Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que o tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. quem como Deus. Podemos sentar um pouquinho, irmãos e irmãs. Irmãos, vamos aqui corajosamente como igreja prestar bem atenção. A primeira leitura está mostrando um retrato assim. Todos estão indo, como nós estamos indo, rumo ao céu. Todos nós, igreja, batizados, estamos indo, estamos no caminho, no deserto desta vida. Essa vida aqui, que a gente nesse mundo aqui é chamado o deserto. E nós batizados estamos indo, cada um indo, né? Na sua tenda, uns casados, outros solteiros, outros viúvos, outros idosos, outros jovens, outros padres. E nós estamos indo. Só que de repente, por causa do pecado de um ou do outro, a gente perde tempo pelo caminho. Entre aspas, perde tempo, tá? A igreja precisa parar, tá certo? Pensa agora em você, na tua família, ou quem está perto de você. Tem que parar, esperar a cura. Depois que curou, volta a caminho e vai, rumo para o céu. A vida com o eterno, que é Jesus, é a vida eterna, é a nova terra prometida. É Jesus, é viver plenamente com Ele. Então veja, nós estamos a caminho. Nessa primeira leitura, o que aconteceu aqui? Só para a gente retratar o que eu estou dizendo agora.
Moisés tinha lá o irmão Arão e a sua irmã Míriam, que é Maria, né? Que é Maria. E ali eles estavam já no caminho, junto com o povo. Eles andavam no deserto, a tenda é onde ficava, onde Deus falava com Moisés, para dar o recado para o povo que estava a caminho. Aí a irmã e Arão, os dois, estavam enciumados com as revelações que Deus dava a Moisés. Ciúmes, ciúmes, estava com inveja, ciúmes do próprio irmão de sangue. E aqui entra muito na gente, nós somos irmãos por causa do batismo, e ora a gente tem inveja, tem ciúmes, tem contenda. O que eles fazem? Eles vão dizer assim, começa com a irmã Míriam, né? Sempre as mulheres. Aí a Míriam vai lá, começa a falar para o irmão Arão: pô, Moisés, será que Deus só fala com a mãe dele? Fala com a gente também. Por que só Deus revela as coisas assim para Moisés? Vamos falar isso para Moisés. E foram lá, todos, né? E Moisés era um homem muito manso. Bom, o que acontece? Deus, vendo isso, Deus pede para que os três vão para dentro da tenda. Veja, eles estavam a caminho, parou. Você sabe que o povo estava a caminho, indo rumo à terra prometida. Por causa disso, para todo mundo, ninguém anda mais, nenhum dia parou. Aí Deus vai lá e começa a falar. Moisés, eu falo direto com ele. Com os profetas eu falo de um jeito, com ele eu falo de outro. Porque Moisés, para mim, ele é justo. Estás com ciúme? Aí aquela nuvem, enquanto Deus fala, era o Espírito Santo, né? Ela sai. Quando sai, o que acontece com a irmã? A irmã fica cheia de lepra, ficou doente. Essa lepra significa o nosso pecado, tá? Quando eu peco, quando você peca, quando a gente tem o nosso pecado, o que acontece? É uma lepra, é um estilo figurado. O meu pecado é uma lepra. Quando ela ficou com lepra, o que acontece? Eles não foram, olha a unidade da igreja. Quando assim, se o meu dedinho ficou preso na hora, debaixo de um pneu de carro, eu quebrei meu dedinho, o que eu faço? Eu levo o meu corpo inteiro no médico. Já falei disso aqui uma vez. Eu não tem como levar só o dedinho, porque a gente está a caminho, a gente não pode perder tempo. Leva o dedinho que a gente vai. Não. Todo mundo para e todos vão até o médico com o dedinho quebrado, porque é corpo de Cristo. Foi isso que aconteceu. Nos versículos que não estão na primeira leitura, os versículos próximos, fala que Moisés intercede, como vocês viram no finalzinho, intercede para a irmã, que nem a gente, nós somos uma igreja sacerdotal, nós devemos rezar para o outro. E teve um momento aqui da adoração, fala, orem pela igreja, orem para que o padre seja a boca de Deus agora, instrumento. Bom, então Moisés pediu a Deus, tenha misericórdia desta minha irmã, sendo que ela estava errada, hein? Ela era cheia do pecado dela, contra o próprio irmão, pois ele intercedeu para a irmã. Aí Deus falou assim, por tua causa, Moisés, eu terei misericórdia dela, dessa lepra. Só que, segundo o mandamento, Moisés, ela deve ficar 7 dias fora do acampamento. Enquanto isso, aí todo o acampamento, toda a igreja esperará os 7 dias até ela ficar sem as manchas da lepra, e ela volta para caminhar com vocês depois de 7 dias. Vai entendendo aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é um discernimento para você, para o padre, para todos nós como católicos. Ou seja, Moisés intercede, Deus ouve, vai dar a cura para ela, vai tirar aquele pecado dela, mas enquanto ela não for totalmente limpa do pecado, a igreja espera, fica lá amarrada, lá no meio do desertão,
certo? Depois que ela volta, e ela voltou mesmo, limpinha. Aí ó, Moisés, Miriam, Arão e toda a igreja, ó, vai embora. Então nós estamos vendo essa primeira leitura e trazendo a gente também. Quando eu peco, eu dou uma emperrada na igreja todinha. O meu pecado não lesa só a mim, lesa o corpo por onde eu vou. Seja o pecado qual for. Pode ser um pecado afetivo sexual, um pecado de ira, de falta de perdão, seja o pecado qual for, nós emperramos a igreja. E a igreja só não anda mais rápida, porque enquanto aquela pessoa não se deixar ser curada, a igreja fica paralisada ali. Por isso que a gente está pedindo cura e libertação aqui. Cura a minha vida, cura primeiro a mim, Senhor, e tenha misericórdia da minha casa também, que nem Moisés. Por isso que a gente tem que rezar por colegas que a gente não gosta, tá? Mas por quê? Porque senão emperra a graça. Irmãos, quantas maravilhas a gente já poderia fazer. Pensa na tua família, o quanto vocês poderiam se desenvolver espiritualmente, mas só não se desenvolveu por quê? Porque tem lepra lá dentro. E enquanto essa lepra não for limpa, não desabrocha a tua família. E aqui nessa paróquia Nossa Senhora da Lapa, enquanto não tiver essa lepra das contendas, do ódio, da fofoca, da mentira, da revolta, da traição, não é? Como é que essa igreja progride? Por isso que a gente está fazendo aqui cerco de Jericó, estamos fazendo adoração ao Santíssimo, quinta agora, já vamos também, né? Não só, toda a quinta fazer a exposição do Santíssimo, para ficar virado lá para a rua, ali fora, na parte de trás, ali daquele estacionamento pequenininho que tem ali na frente nosso, né? Que tem aqueles degrauzinhos ali, que na época no domingo de Ramos a gente vai tudo para lá. Então ali nós vamos colocar o Santíssimo, vai ficar na parte da tarde exposto, e vai ter a adoração ali com o som, graças e louvor. Escuta para quem quiser escutar, adora quem quiser, quem não quiser, passa batido. Por quê? Porque nós estamos nessa parada, pedindo: Senhor, tenha misericórdia desta igreja, desse lugar, desse bairro, do meu irmão, de mim, que nós vivemos em contendas de ciúme, de pecado, de luxúria, de erros, etc. Então nós estamos aqui numa parada, clamando e chamando os outros: venha conosco, interceder para que essa lepra seja o mais rápido possível curada. Então, o primeiro ponto dessa noite é esse aqui, que é muito importante a gente entender. O meu pecado emperra, segura, faz demorar aquilo que Deus já quer fazer logo. Por isso que fala assim, que Deus tem pressa que a gente vá caminhando puro, limpo, e Ele proclamando aqui as curas de muita gente, né? Cura, mas cura mesmo, e continua curando, hein? O Senhor está curando aqui muitas pessoas ainda, e vai continuar durante horas aí. Então olha só, enquanto isso nós estamos por aqui, tipo assim, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me tocar. Já cantamos, isso aí é um salmo, né, do anjo, que a gente fala: eu não vou sair daqui enquanto o anjo de Deus não me tocar. Ou seja, eu preciso ser curado. Senhor, eu não vim aqui por aquilo que o Senhor pode fazer para mim, eu vim aqui para ter o Senhor comigo. Contigo eu sou vencedor, contigo eu consigo perdoar, contigo eu consigo passar pela morte, pelo luto, por uma pessoa que me ataca, e eu vou orar por ela, e nós vamos orar juntos, e eu vou interceder. Eu falo tanto isso para vocês aqui, irmãos. Isso é um treino, eu sei que ele é doído, difícil. Alguém persegue o Padre Marcos, e muita gente me persegue, é com custo, e às vezes com lágrimas eu rezo e falo: Senhor, cura primeiro a mim de toda a revolta que me dá de sentimento, de saber que essa pessoa me persegue. Então cura a mim, porque eu não quero ter esse sentimento humano, ele é meu, cura eu de mim sobre isso. Mas eu também peço por esta pessoa. Olha, isso aqui é a verdadeira igreja. Não é ir para cima do outro,
Não, a gente deve falar com o outro depois de muita oração. Se o Espírito falar agora, vai até o teu irmão e vai até lá, para que o perdão seja oficializado. Mas enquanto isso, a gente tem que fazer a esfera de parar, de esperar até eu ser curado. Primeiro que tem que ser curado aqui somos nós. A gente devia rezar aqui diante do altar do Senhor: Senhor, primeiro cure a mim. Vamos dizer isso já? Vamos assim, com fé. Senhor Jesus, cure a mim primeiro daquilo que veio sobre mim. Pessoas, doenças, perdas, perseguições. Primeiro cura o meu coração, mas eu também peço por eles. Esse é o treino, essa é a oração. Reza todos os dias, meu irmão. Quando a gente fala assim, meu irmão, se você está rezando todo dia? Tô. Como que você está rezando? Então, pedir o Espírito Santo primeiro, porque você tem contendas no seu lugar onde você vive. Trabalho, família, casa, não é? Você às vezes não está triste lá na tua casa, às vezes você não está se sentindo sozinho, sozinha, ou irritada, ou com muita briga. Como é que está o teu coração diante disso? Está mal. Como é que você está degustando isso? Amargamente. Então, primeiro, Senhor, olha como que eu cheguei. Diante disso que eu estou vivendo, nos ambientes onde eu estou, eu não estou sabendo administrar. Cura-me. Aí sim, ao mesmo tempo fala: Senhor, e agora? Tu és Deus, visita também esta pessoa, visita esse meu filho, visita essa pessoa com quem eu trabalho, visita essa minha colega. Por quê? Porque senão nós vamos ficar presos aqui e a igreja precisa andar. Esta igreja agora, lembra quando fala assim: ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Ou seja, agora a sua igreja particular, onde você vive, é a tua igreja. Essa missa aqui, dê continuidade lá, faz ela andar, não emperra ela, não deixa muito tempo emperrada. Por isso reza, vai rezando. Veja, e aí o Evangelho, ele entra nesta conversa. Todos se conversam, pode ver, a conversa que o padre deu agora, o Evangelho vai conversar com ela. Imagina a cena: Jesus tinha feito um grande milagre, que é aquele de multiplicar pães, peixes, num deserto para aquele povo todo. Aquele povo queria proclamá-lo rei, governador. Agora nós temos um novo rei. Oba! Jesus, percebendo isso, saiu, pediu para que os seus discípulos, nossa igreja, entrassem na barca. A barca agora qual que é? A barca de Pedro, é a nossa igreja, a nossa fé católica. E ao mesmo tempo, como igreja católica, essa igreja particular, onde você vive, onde você mora, com quem você convive. O que acontece? Lá na altura do mar, já está em alto mar. Veja que a palavra de Cristo aqui fala: já Jesus rezou, passou, era noite, já a barca estava em alto mar, não tem mais como voltar, nem eu e você. O que é o mar? O mar é a representatividade simbólica do real da gente. Qual é o mar da gente? Perseguição, ciúmes, raiva, solidão que eu tenho, luto, tristeza, é o mar. E esse mar quer nos jogar para baixo, quer nos engolir, junto com os monstros marinhos, que são os demônios. Aí o que Jesus faz? Jesus vai andando sobre o mar. Para quê? Sobre o mar significa Deus venceu Satanás e todos os seus demônios. É para mostrar isso. O reino está aqui, está perto, está andando sobre o mar. Não tenha medo, não é fantasma não, sou eu. Aí o que acontece? No meio da tempestade, as tempestades da gente, Jesus vai lá e fala: está com medo? Não, não estou. Se és tu, Senhor. A gente sempre quer que Deus mostre um sinal para que a gente creia, né? Isso aqui é aquilo que nós falamos aqui, Jesus estava exposto aqui. Primeira oração que Deus me inspirou a sair do meu coração é: Senhor, eu estou aqui não para pedir o que eu preciso, eu venho pedir que o Senhor venha e fica comigo, porque ficando comigo eu já sou vencedor. Nós rezamos aqui agorinha.
E essa proclamação Deus colocou na minha boca. Só que a gente quer sinais, para que eu veja, para eu crer. Aí olha só, Pedro fala: se é tu, Senhor, peça, permita que eu vá andando também sobre o mar. Eu quero aprender a andar sobre a fúria da solidão que eu tenho. Eu quero aprender a andar por cima do luto que eu estou vivendo. Olha, você que perdeu pessoas que você ama, como é que você vai andar sobre o luto? Ou o luto está te engolindo, está te deixando duvidosa sobre Deus. Você está sendo infiel. Não é que você não crê, você está infiel. Você não aceita, você não perdoa a Deus. Você sabe o que o Pai está falando para você. Então, como é que você vai andar sobre esse mar que está te engolindo? Aí Jesus fala: vem. Aí você tenta andar, tenta participar na igreja, tenta participar de uma missa dessa. Só que vem qualquer coisinha de novo, dá uma cutucadinha em você, ô Duda, já cai de novo e cai. Jesus, aí fala: socorre-me, Senhor. Jesus segura. E vai falar para o padre, vai falar para o Duda, vai falar para você. Homens de fé pequenada. Viu? Por quê? Porque a gente precisa orar e pedir o doador. Quem é o doador? Quem é que dá o Espírito Santo? Jesus. Veja, o que o Senhor está ensinando? Não peça agora a graça da cura de um, do outro, daquilo, da solidão, da inveja, nada. Agora não. Essa é a segunda. A primeira: fica comigo, Jesus. Por quê? Porque contigo eu não afundo diante de nada que me vem. Aqui tem a diferença. Gente, qual é a diferença de você pedir doador e os dons de Cristo? Os dons de Cristo cura o meu filho, cura essa doença, me dá essa graça do emprego, dá o dom, Senhor, daquela pessoa parar de me perseguir. É um dom, é bonito, tem que pedir isso. Primeiro, o doador: vem a mim, eu darei o doador, eu estarei contigo. Por que ele pede o doador? Que você peça o doador. Por que Deus pede para você pedir o doador em primeiro lugar e não os dons do doador? Porque nesse mundo você vai perder muitas vezes. Muita gente vai te trair, muita gente vai te fazer mal. Você vai ter saudade, você vai passar por luto, você vai ficar doente, você vai perder a tua saúde. O teu filho vai te desapontar. A pessoa que falou que eu te amo, vai mentir para você. Diante dessas contusões, fúrias desse mar bravio, se você estiver com doador, você não afunda. Entenda. Com Cristo sou mais que vencedor. Não foi isso que Deus fala toda hora, pela boca de Paulo? Com o meu Senhor eu não morrerei. Pode vir espada, pode vir perda, pode vir, mas ninguém me tira do meu doador. Então, por que Pedro afundou? Porque Pedro não tinha ainda o encontro com Jesus. Qual é o desafio dessa noite que o Senhor colocou no teu coração? Eu quero fazer um encontro com você, menino. Você é menino para mim. Você é minha igreja. E falou aqui para muitos aqui em particular. Muitos. Eu quero fazer um encontro contigo. Que encontro é esse? O encontro de eu ser o teu tudo. O teu tudo. O teu amor primeiro. O teu amor primeiro não é tua casa, não é teu pai, não é tua mãe, não é tua saúde, não é teu cachorro, não é teu gato, não é teu filho, não é nada desses seres criados. É o próprio Criador. Qual é a surra que a gente leva? Porque a gente pede ao Criador que primeiro Ele venha fazer o que eu espero que Ele faça. A gente vai cair do cavalo toda hora e vai se machucar, viu, minha senhora? Peça o Criador. Fica comigo, eu quero me apaixonar por ti, Senhor. A palavra é, olha, os homens que estão aqui, nós vamos ter um avivamento no dia 20 de setembro.
Chama avivamento para os homens. Só os homens participam, mulherada não. Tá? E o que acontece? Para que é? Para a gente ficar apaixonado por Jesus. Ô padre, não fica bem um homem falar que fica apaixonado por outro homem. Ei, tá vendo como é que a gente entra na oração errada? Porque isso aqui é a baixeza da tua oração e da minha. Porque a gente não entende, a gente não consegue mergulhar no sobrenatural, que Jesus é Deus. Ele é o meu tudo, Ele é o meu Criador, Ele é meu amor primeiro. E aqui não tem nada a ver com sexualidade genital, desculpa falar, não tem nada a ver com genital masculino. Apaixonar por Jesus é apaixonar por aquele que te criou, por aquele que fez você, te deu o sentimento dele, é dar o teu sentimento comigo, ser o teu corpo, meu amado. Senão a Bíblia seria só para as mulheres. Pega lá Cântico dos Cânticos, é o amado na amada. Amada então seria só as mulheres. Felizes vós, mulheres. E nós, homens? Tadinho de nós, né? Nada disso. A pessoa é homem e mulher. A pessoa é a igreja no feminino são os homens e as mulheres. Aqui neste mundo a gente se apaixona pela criação desejada por Deus. Aqui não estou querendo fazer nenhum conceito de polêmica. O homem se apaixonar por uma mulher e a mulher por um homem. Às vezes isso não acontece, ok. Agora, no mundo sobrenatural, independente se eu gosto de mulher, gosto de homem com homem, com mulher, qual é o convite de Deus no batismo? O meu amado, eu encontrei, Ele me sustenta a minha alma. Não é homem, nem mulher, nem pai, nem mãe, nem sexo, nem nada me sustenta, é o meu Senhor. Por isso que nós estamos em saída, nós estamos em busca, nós estamos caminhando com um apetite danado. Eu vou falar a palavra danado, é um apetite que não acaba. E a gente pensa que é sexo, não é o sexo. A gente pensa que é fama, não é a fama. A gente pensa que é o sucesso, não é o sucesso. Que é obter coisas, não é obter coisas. Que é manter o pai, a mãe e os filhos aqui, é o meu alimento, não é isso. Você está sempre em busca, você não sabe. Tanto não sabe que você fala, como é que eu vou me apaixonar por um homem chamado Jesus? Está vendo como você não sabe? Então, o encontro que Cristo quer fazer é novamente dar a sua verdadeira identidade original. Tu foi criado para Ele. Por isso que Ele veio buscar a nós aqui. Então, esse encontro muda tudo, é a chave de mudança da tua vida. Se apaixonar por Ele, aí você vai querer o doador. Aí vem o que vier. Eu sei, parece que é fácil o padre falar isso, porque na hora que vem, é muito doloroso vir um luto na nossa vida, ouvir uma notícia de câncer, ouvir uma notícia de Alzheimer de uma pessoa que você ama, ou um acidente de um filho que acabou de morrer, ou um erro médico, ou um atropelamento, ou uma bala perdida, ou um filho que está morando na rua. É horroroso. Mas é exatamente aí que o Senhor entra, que o nosso amado quer entrar. É possível você experimentar tudo isso, e eu também, mas não ser engolido. O que está acontecendo com a igreja? Nós estamos entrando num desespero, porque a gente está vendo caos na minha frente, eu não sei o que fazer. Posso ser inteligente, posso ser rico, pode ser um cara determinado, uma mulher determinada, na hora que vem o caos, você cai. Então é onde Cristo vem fazer um convite. Vem, mas vem fazer um encontro comigo. Não, no dia que você começar a ter um apaixonamento por mim, e se você ainda viver nesse mundo, venha o que vier, você anda sobre o mar. É isso que nós estamos rezando aqui. Por isso que o padre falou, quando você for rezar, como é que você está rezando? Peça primeiro, Espírito Santo, venha sobre mim, me salva de mim. Por que de você? Porque a gente, apesar do nosso batismo, nós estamos cheios de nós, cheio do nosso orgulho próprio. Que nem a irmã de Moisés, cheia dela, ela estava toda enciumada porque Deus falava com Moisés. Porque se ela estivesse colocando ela no lugar de amada, de amar Deus e Deus amando ela
ela não ia sentir ciúmes nenhum, porque ela ia sentir útil. E Deus revelou aqui, ó. Deus revelou aqui que Deus está chamando para aquilo, para o serviço dele. Você é útil. Quer ver uma outra coisa importante? Nunca, eu vou dar um exemplo bíblico para você. Com quem você deve se comparar? Nunca se compare com uma pessoa que fisicamente é mais bonita do que você. Não faça essa comparação. Nem se compara com uma pessoa mais feinha, entre aspas, né? Não tem a beleza bonitona como você tem, ou mulher ou homem. Nunca se compare com o seu lado financeiro pobre com alguém que é rico. Procura não fazer mais isso. E nem você que está bem se comparar com quem não tem nada. Isso daí é a pilantragem de Satanás. Só tem uma pessoa que você tem que se comparar. Olha para ele e faz uma comparação com você. Quem? Jesus. Porque se você olha para alguém que fisicamente é mais bonito que você se revolta. Você vai fazer igual essa mulher aí, ó, a irmã de Moisés. Ué, por que Deus só se revela para ele falando assim, face a face? Sabe que Deus falava face a face com Moisés, né? Encheu aquela mulher de ciúmes. Então, onde você trabalha, sempre vai ter alguém mais ou aparentemente menos perto de você. Nunca use comparativos. Trabalha isso, aqui é oração, hein? Isso aí é orar, viu, Fátima? É orar, viu, Cleide? É orar, viu, Cláudio? Isso aí é orar. Ó, estou no meio de um monte de galera aqui. Eu sou mais alto, ele é baixinho. Está se comparando com ele? Renuncia, já começa a rezar. Ah, eu tenho grana, eu posso comprar. Ó meu carro aí, ó o carro dela. Ó. Ih, carrinho vira lá. Ó, reza. O católico não pode ter essa medida. Você vai fazer uma medida sempre. Qual? Olha para Jesus. E olha para você. Abaixa. Tu és pequenininho, você é pó. Você é nada. E tudo que você tem, que você alcançou, carro, beleza física, tamanho, isso vai virar pó. Olha para Jesus. Está vendo? É sempre assim. Ah, mas você é a mulher mais bonita de casa. Das filhas todas, você é a mais bonita. Não faz comparativo com a irmã, outra. Ah, você nasceu com olhinho azul, o outro nasceu todo castanho. Mas e daí? Bonito o seu olho, e daí? Olha para Jesus. Você que tem um olhinho azul, bonito, verde, nasceu com um corpão, outro nasceu com um corpinho mirrado, né? Faz um ratinho, pequenininho, canelinha fina, as orelhinhas, a orelha grande. Não compara com o teu irmão. Olha para Jesus. Vocês estão entendendo? Então, irmão, isso aqui é orar. Orar é isso. Orar e vigiai. Orar e vigiai. O marido dela é mais bonitão do que o meu marido. Eita, isso é assanhada, hein? O maridão dela é mais bonitão. Não, olha para Jesus. Olha o seu marido, olha para Jesus. Seu marido, Jesus, marido, Jesus. É um trem na vida terrível. Entendeu? E aí começa. Vai lá. Senhor, cura-me. Cura-me. Por quê? Porque eu estou com inveja. Porque eu estou com raiva da colega ali. Dentro da igreja, gente, aqui, trabalhando aqui dentro. Aqui é o maior pega-pau que tem. É uma ciumeira do cão mesmo. É do cão. É ciúmes do capeta. Você quer ver o capeta agir? Trabalha dentro de uma igreja. Fala, mas padre, o senhor não rezo? Padre, mas você não faz adoração? Adoro. O senhor não faz oração de quebra? Faço. Mas a igreja tem que dar com as brecadas, né? Eu estou parado aqui, só na oração. Vamos. Não, a gente não vai sair daqui, vamos. Servos, vamos embora. Vamos, reza, joelho no chão. E é assim. Até, como é que é? Água mole, pedra dura, tanto bate até. Então, ou fura humilde, aceita, ou vai embora. O padre não manda embora. Vai porque não aguenta. E emperra a igreja, né? A graça de Deus poderia ser muito maior, padre. Poderia. Eu também concordo. Mas temos umas lepras aqui em algumas Marias, né? Fazer o quê? E muitas estão ouvindo o padre aqui, está se coçando de raiva. Porque quando ouve a verdade, dói. Quando eu falei ouvindo aqui, não estou falando se é de lá ou daqui. Olha lá. Então, irmão, mexeu na ferida da gente.
A gente vai até a tenda de Deus e fica lá: por que Deus? Essa pessoa está perto de mim assim. Deus não vai falar. Olha, gente, Deus, Ele ama humilde, que nem Moisés. Enquanto eu mostro a minha arrogância, eu não gosto dessa mulher, eu não gosto desse cara, eu não gosto dessa pessoa. Ah, é? Você não gosta? Freio de mão. O Espírito sai 7 dias. Esses 7 dias é um número para dizer o tempo necessário. Vai ficar emperrado aqui até ou você abre o teu coração, ou você deixa a igreja andar aqui. Não vem atrapalhar a igreja. A primeira leitura foi essa. É doído ouvir isso aí, mas o padre precisa falar. Eu falo isso para mim também. Eu também me coloco como este que está a caminho. Sou eu às vezes que atraso a graça de Deus. Amém? Então, irmãos e irmãs, nesta Eucaristia, aprenda a rezar. Tenha humildade. Humildade. Salva-me, Senhor, porque eu estou afundando. Pode ser rico, bonito, corpudo, corpuda, mirrado, mirrada, pobre. Não foi tão belo assim nesse mundo. No outro você vai ver que coisa linda. Deus disse: eu vim proclamar um ano da graça do Senhor. O que é um ano da graça? Um ano só. O que é? Vamos lá, interpretar a Bíblia, hein? Interpretação do magistério da igreja pelo Espírito de Cristo. O que significa? Eu vim trazer um ano da graça. O que é? Eu vim trazer o jubileu de Deus. Eu vim trazer o Espírito Santo para Deus. Eu vim trazer a cura no coração da igreja. Eu vim trazer aquilo que a igreja mais precisa, a cura maior. Quem? O doador. Esse é o ano da graça de Deus. É o tempo da graça. Nós estamos vivendo. Você nunca pode falar: eu não estou vivendo na época da graça de Deus. Foi na época dos meus pais. Foi na época de Jesus. É agora. Você está vivendo no ano da graça de Deus. Só não entra no coração dele quem for que nem Maria, ciumento, fechado, se mede com outro. Você é baixinho, você não é tão bonito, você não tem covinha, você não tem olho verde, você não tem a casa que eu tenho. É? Então, mas o tempo chegou para esse também. Se ele se fecha, reza primeiro pela mágoa que você tem dele, e depois vai pedindo por ele também. Não foi isso que eles fizeram? Eles não saíram de lá enquanto a lepra de Maria não fosse curada. Muita gente aqui, eu não vou tirar o pé enquanto não for curada. E o que falam para mim tirar essas pessoas daqui é o que eu mais escuto. Por que o senhor tem essas pessoas do teu lado, hein, padre? Por quê? Porque você precisa ser curada. Eu? Você. E ela também. E eu. Por isso que ela está aqui. Amém? Deu para entender? Isso. A bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos cantar? Para a gente preparar a Eucaristia agora. Vamos embora? Bora. Cria em mim Salmo de hoje. um coração que seja puro. Olha a letra desse salmo. Um coração que seja puro. Cria em mim um coração que seja puro. Um coração igual ao seu, Senhor. Um coração que seja puro. Criai, vai. Criai em mim um coração que seja puro. Cura o meu coração, Senhor. Um coração que seja puro. Cria em mim, cria, Senhor, um coração que seja puro. Um coração que seja puro. Tem de piedade. Olha lá, vai. Tem de piedade, meu Senhor, misericórdia. Vai. Purificai as minhas faltas, ó meu Deus. Lavai-me por inteiro. Lavai-me por inteiro do pecado.
esta lepra doída, Senhor, para que todo o meu ser fique sem culpa. Cria em mim o que? Um coração que seja puro, um coração igual ao teu, Senhor. Coração que seja. Fala coragem, irmãos, coragem. Cria em mim. Vai pedindo assim para Deus. Coração que seja puro, coração que seja puro. Fala, dai-me, Senhor, vai. Dai-me, Senhor, um coração que seja puro e um espírito decidido, generoso. Fala. Anunciarei vossos caminhos aos pecadores, com a minha vida proclamarei a boa nova ao mundo inteiro. Cria em mim Um coração que seja puro, um coração que seja puro. Cria, Senhor, cria em mim um coração que seja puro, um coração que seja puro. Ora la baraieira, la baratata lá. Ora na eu levanto as minhas mãos diante do teu santo altar. Tenha misericórdia de mim, Jesus, que sou pecador. Sou eu que preciso primeiro ser salvo. Vai pedindo isso pela humildade, meu irmão. Sim, o Senhor não te chamou para ser bom, mas para ter o Espírito dele. Vai pedindo, cura-me, Senhor, cura-me de mim, cura do meu jeito, cura das minhas ciumeiras, da minha comparação, porque ele ri mais para aquela do que para mim, ele brinca mais com ela do que eu, porque ele olha para ela e não olha para mim. Cura-me. Vai pedindo, meu irmão. Por que ele não falou para mim que sou eu que trabalho com ele? Por que ele falou para outra e não falou para mim? Vai quebrando isso agora, vai quebrando, vai. Vem, Senhor, cura o meu coração. Todo espírito dos ciúmes, da inveja, da mágoa, da tristeza, da rebeldia, cura-me, Senhor. Espírito Santo de Deus, por intermédio da Rainha Mãe Maria, dai-me a graça da libertação de todas essas amarras, amarra dos ciúmes, da inveja, da comparação, de olhar e me comparar, a não ser contigo mesmo, meu Senhor. Dai-me esta graça, liberta o meu coração. Ora, shira lava lava lavará. Ora, shira lavará. Oh, canara lava lava. Vai pedindo que Deus cure você primeiro. Ora, shira lava suralai. Oh, canara, cura o meu coração de padre. Cura, Senhor, das minhas misérias. Cura, Senhor, dos acorrentamentos dentro de mim, das comparações, das investidas que eu ponho, daquilo que vem de dentro de mim. Vai me libertando, Senhor. O Senhor está visitando muitos corações nesse momento e está trabalhando na terra desse coração. O Senhor está passando o arado, está tratando dessa terra do coração. Meu irmão, minha irmã,
Não adianta você pôr uma semente boa, uma semente da melhor que tenha numa terra ruim. Amém, Jesus. O Senhor quer pôr uma semente na terra boa, na terra preparada, aquela que vai florescer essa semente, aquela que vai trazer vida essa semente, aquela que vai dar muitos frutos. Por isso o Senhor está arando o seu coração nesse momento. Obrigado, Jesus. Para que você receba essa semente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor já está tocando. Até mesmo quando a pessoa, muitos estão meio incomodados de ouvir isso que saiu da boca do Padre, mas já é Deus tocando, viu? Glória a Deus. Porque tem pessoas que elas ficam muito mal, porque sabem que colegas fazem ciúmes proposital, porque sabem que ela cai, que ela compara. Então as duas estão erradas, as duas pessoas. Um faz ciúmes para o outro. Isso. Obrigado, porque o Senhor está libertando também no nosso meio circunstâncias assim. Irmãos, é a palavra de hoje, é pela leitura de hoje. O Senhor agora Ele pega essa carona, porque Ele quer ensinar você e eu a andarmos sobre o mar, andarmos para não afundarmos, para não usar o nosso humano, mas olharmos sempre para aquele que nós devemos ter como referência, Jesus. Obrigado, Senhor, pela libertação. O Senhor está tocando muitas famílias, tocando também circunstâncias físicas, doenças, pessoas que também vieram porque não estão bem de saúde. O Senhor está visitando agora muitas pessoas assim também. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria, minha mãe, por esse momento. Obrigado, Jesus. Agradecendo esse momento, irmãos e irmãs. E agora o Senhor vai se colocar inteiro dentro de você pela Eucaristia. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Obrigado.